Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, com Maria do Sol e você. Capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Versículo 2, o caminho para lembrar-se de Deus. Milagres são meramente a tradução da negação em verdade. Se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprio. Portanto, estão pedindo o amor que os curaria, mas que estão negando a si mesmos. Se conhecem a verdade acerca de si mesmo não poderiam estar doentes. Então, se a gente conhecesse, né? A tarefa do trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. Os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. No entanto, tendo-as a obscurecido, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas, porque essa luz é deles. Então, olha que bonito isso. Está falando o seguinte: que o que é um milagre? É recodificar a verdade, ou seja, trazer à luz aquilo que já está ali, mas que a gente está negando, por não estar se amando o suficiente. E não amar a si mesmo, tem tantos caminhos do não amar a si mesmo. A Louise Hay fala muito isso, que tudo é o não amor de si mesmo. Porque quando a gente se ama de verdade, a gente sabe que a gente merece, que a gente é capaz, que a gente consegue, que tudo pode vir para nós e que vai dar tudo certo. Na negação da verdade, não. Aí vem um milagre que é uma ponte para isso, que nos devolve essa sensação de integridade, de cura desse adoecimento da alma e nos devolve essa lembrança. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. Se não der ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum, pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se de todo poder, que todo poder é de Deus. Pode lembrar-te disso por toda a filiação. Não permita a teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Mas tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. E é isso que você tem esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para se lembrar de Deus. Pois esquecer os teus irmãos com ele, pois esqueceu os teus irmãos com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Então tá falando assim, essa via de mão dupla que o tempo inteiro o Curso em Milagres fala, quer dizer, quando eu me coloco à disposição para lembrar Deus pela pessoa, e quando a pessoa e quando eu traduzo isso, eu me lembro em mim e lembro no outro. Então a gente mantém vivo juntos essa reconexão com a verdade. Fim da leitura do texto. Olá, adiante, leitura comentada da lição 169 do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios. Inspira profundamente, sintoniza. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. Ou seja, quando a gente está em unidade da verdade, a gente está nesse estado de graça, esse estado de plenitude, assim, de tá tudo bem. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Ela está depois do aprendizado, mas constitui a meta do aprendizado. Pois a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. Só quando a gente está em plena aceitação, a gente sente esse estado de graça. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiveram preparado uma mesa em que ela possa ser gentilmente colocada e recebida voluntariamente, um altar limpo e santo para a dádiva. A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Unicamente pela graça o ódio e o medo se vão, pois a graça apresenta um estado tão oposto
a tudo o que o mundo contém, que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir. Mas nos preparamos para a graça, já que a mente, aberta para ouvir o chamado para o despertar, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para despertar, não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e, assim, está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do Pai e do Filho, como uma só, já foi estabelecida. Mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já o determinou. Insistimos, porém, que dê testemunho do Verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento. A todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. A unidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que ele é, ele abrange todas as coisas. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que ele é, ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja ele. Dizemos Deus é, e então deixamos de falar. Pois nesse reconhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte, e como a própria fonte meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade é a vontade de Deus tiver sido completamente dado e completamente recebido, ou seja, um estado que vem de graça, que é a graça, né? Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado nem o futuro podem ser concebidos. Está além da salvação, depois de todo o pensamento do tempo, de perdão e da santa face de Cristo. O Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece um estado constante. Nossa, que bonito, né? Você já pensou a hora que chegar tudo isso, gente? Isso está além da experiência que tentamos apressar. Mas o perdão, ensinado e aprendido, traz consigo as experiências que dão testemunhos de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo menos isso. Nós não o apressamos, pois o que então vai oferecer está oculto daquele que ensina o que significa perdão. Aqui fala do abandono, né? E Cristo fala muito dessa coisa de renunciar. E quando eu vejo, cada vez mais eu vejo que esse renunciar tem muito mais a ver com alinhar. É ressintonizar com a verdadeira fonte. Não é necessariamente abrir mão de nada, pelo contrário, é tomar posse de tudo. Todo aprendizado já estava na sua mente, ou seja, na mente maior, realizado e completo. Ele reconheceu tudo que o tempo contém e deu a todas as mentes para que cada um pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas faz uma jornada que já terminou. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento que a mente tem estabelecido para a revelação, ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante para sempre, como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Quer dizer, não importa quando você escolhe, já está lá. Isso aí é uma escolha sua, uma escolha nossa, né? Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador e em nome do Filho do seu Criador. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida e inteiramente compreendida. Quando vem a revelação da sua unicidade, ela será reconhecida e inteiramente compreendida. Agora temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além
e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Eita! Tapa na cara, é assim mesmo? Olha só, mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim tem que permanecer obscuro para você, até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo que depende de todo o resto. Ao aceitar o papel que te foi designado, a salvação vem a ser um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda não bate sintonizado com Deus. Quer dizer, no meu despertar eu desperto outras pessoas. O perdão é o tema central, que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. E agora pedimos a graça, a dádiva final que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça pronuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. O intervalo basta. Nele são colocados os milagres para serem devolvidos por ti. Dos instantes santos que recebe através da graça na tua experiência a todos que veem a luz remanescente na tua face. O que é a face de Cristo, senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe para abençoar o mundo, um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante. Como poderia, enfim, atingi-la para sempre, enquanto uma parte de ti permanece do lado de fora, sem saber, sem despertar e precisando de você como testemunha da verdade? Seja grato por retornar, assim como ficou contente em você por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Você as carrega de volta para você mesmo. Olha só, carregando de volta para nós mesmos. E a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido. Não olhamos para o que está além da graça, do que a graça pode dar, pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. Mas no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos nesse dia, aquele que dá graça que pedimos como ela lhe foi dada? Pela graça vida. A afirmação agora é essa. Inspira profundamente. Pela graça vivo. Pela graça sou liberado. Pela graça dou. Pela graça vou liberar. Fim da leitura.